Nós estamos recebendo com muita alegria, muita satisfação aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, o pastor Ademar Krenk. Nós vamos conversar com ele sobre a reforma protestante. Afinal, nós anunciamos lá no início da nossa programação, quando a gente anuncia as datas comemorativas, hoje é o dia da reforma protestante. Então, vamos entender o que foi a reforma protestante, quais os impactos dela para os nossos dias atuais, conversando com o pastor Ademar Krenk. Muito bom dia, pastor. Bom dia, Odair. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. De antemão, agradecer a oportunidade de estar convosco, entrar em vossas casas através deste programa, para conversarmos então um pouco sobre a questão da reforma. Pastor Ademar, que é natural de Benedito Novo e já esteve nos estúdios da Rádio Cultura, diz ele aqui, há 20 anos atrás, a gente conversava em off aqui, há 20 anos atrás, quando os estúdios da Rádio Cultura não eram aqui, e participou do programa da dona Ivone Bremer, o Regenbogen, mas na época não era pastor ainda. Não, eu era estudante de teologia e ela tinha então esse programa, e eu lembro que na ocasião foi trazida então uma mensagem em língua alemã sobre a questão da Sexta-feira da Paixão e a Páscoa. Foi num sábado de Aleluia. Eu estudava em São Leopoldo e por ocasião do feriado de Páscoa estava aqui, e por ela então fui convidado e com alegria também participei no programa dela nesse momento. Quero mandar um grande abraço aí para dona Ivone Bremer, que durante muitos e muitos anos comandou aqui o Regenbogen, o programa mais germânico do rádio brasileiro, com certeza. Um abraço, dona Ivone, que é a mãe do nosso querido Ernesto Bremer Júnior, nosso companheiro aí do Rotary Clube de Timbó, Pérola do Vale. Muito bem, vamos falar sobre reforma protestante. Pastor, por que aconteceu uma reforma, a reforma protestante? Por que ela se chamou protestante? Quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê que em um determinado momento a igreja havia se afastado daquilo que seria o seu fundamento, o evangelho. E o monge alemão Martin Luther, ele tinha uma questão pessoal, ele constantemente se perguntava, pois isso o afligia, como a pessoa poderia se tornar justa diante de Deus. O que fazer para ser justificado? E ao ler, então, a palavra do Novo Testamento, ele encontrou em Romanos capítulo 3, versículo 28, aquilo que nós chamamos hoje de doutrina da justificação por graça mediante a fé. E nesse sentido, a partir desse estudo da palavra, ele se deu conta de que a sua igreja, ele era monge católico, tinha se afastado naquela época por demais daquilo que seria seu fundamento, vendendo inclusive indulgências, que eram cartas assinadas pelo Papa, onde se pregava que na compra desse documento você saía então do purgatório, por exemplo, e podia ir para os céus. Ele então elaborou 95 teses e no dia 31 de outubro de 1517 afixou essas teses nas portas da igreja do castelo em Wittenberg. Essas teses, por terem sido escritas em língua alemã, foram logo difundidas. Lutero teve êxito porque naquela mesma época surgiu a imprensa. Então eles replicaram essas teses e as espalharam inicialmente pela Alemanha. Lutero teve, além da imprensa, também apoio de inúmeros príncipes daquela região que já não estavam contentes com o imperador e nem com o domínio que a igreja exercia. Naquela época havia um grande conflito, uma grande luta para ver quem tinha mais poder, a igreja ou o Estado. E isso acabava na conta do povo, com altas taxas de impostos, pagamentos, enfim, e com o apoio, então, da mídia, na época impressa, com o apoio dos príncipes e também depois do próprio povo, que protestaram contra aquela situação na qual se vivia. Essa reforma, então, passou a ser chamada de reforma protestante, ou como nós preferimos dizer, reforma luterana.
Reforma luterana, porque a partir daí então surgiu a Igreja Luterana. E naquela época realmente política e religião se misturavam demais, caminhavam muito juntas, porque eram os dois alvos do poder, né? Os objetos de poder da época eram a religião e a política, então se misturavam demais. Mas foi assim fácil essa questão da reforma? Não houve nenhum tipo de perseguição para o Lutero e os luteranos, ou aquelas pessoas que depois começaram a seguir essas teses do Lutero? Primeiro eu quero deixar claro que Lutero não tinha, num primeiro momento, um pensamento separatista. Lutero, naquela época, não se pensava em fundar uma outra igreja. O objetivo era justamente reformar... Trazer luz para a própria igreja. Justamente. Mas aí isso culminou com o quê? Né? Com o fato de Lutero ter sido chamado para renunciar a todas as suas obras, e ele então não o fez, porque diz ele que não pode ir contra a Escritura nem contra a sua própria consciência. Isso depois desse evento onde não houve a renúncia dos seus escritos, ele foi excomungado pela igreja, ele foi expulso, não podia mais exercer o ministério, e a partir disso então começou-se a organizar comunidades luteranas. Eu sempre digo, nós não podemos romantizar esse processo, porque houve também o conflito dos camponeses. Então, inúmeras igrejas, altares, imagens foram depredadas, e a gente sabe que essa não era a vontade do reformador. Tá? Então, Lutero foi perseguido, ele teve seu salvo-conduto tirado. Isso significa que qualquer pessoa pudesse atacá-lo ou até matá-lo, ninguém iria questionar isso. Então, ele foi escondido pelo príncipe Frederico no castelo de Wartburgo por um bom tempo, e ele usou esse tempo escondido ali para traduzir o Novo Testamento, e fez isso no sentido de querer ajudar as pessoas a compreender o Evangelho. Pois naquela época a Bíblia estava escrita, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo em grego, e havia uma tradução para o latim. Só que o latim era a língua dos eruditos, então os sacerdotes, a família do imperador, dos príncipes, aqueles que tinham algum status, compreendiam o latim. Mas a grande maioria do povo não compreendia esse idioma. Então iam à missa e entendiam praticamente nada. E nesse sentido, então, Lutero disse, não, precisamos pregar na língua do povo. E para pregar na língua do povo, precisamos uma escritura. Então, tudo isso foi um processo, sim, de bastante conflito, de inúmeros sofrimentos para o próprio reformador e também, especialmente, para as pessoas da Alemanha e ali no contexto europeu no século XVI. Isso, então, né, foi, claro, na base da divisão, acabou acontecendo, a reforma acabou não por interesse, mas por consequência, acabou gerando essa divisão. Quando que isso veio para o ecumenismo que a gente vê hoje, que a gente tem hoje? Quando isso começou a ter paz entre luteranos e católicos, no caso? A gente vê aqui na nossa região, por exemplo, assim, até a década de 50, 60, ainda havia conflitos latentes, por exemplo, onde determinadas famílias, tanto luteranos como católicos, impediam casamentos dos seus filhos por serem de religiões diferentes. Então, a partir, assim, eu acredito que da década de 70, sobretudo para cá, nós temos feito progressos ecumênicos. No entanto, o que eu quero ressaltar aqui é que o ecumenismo é um discurso muito bonito. Tá? É algo muito interessante para que nós estudemos e pratiquemos, mas eu não vejo isso ainda acontecendo maciçamente na prática. E por que não acontece? Não é porque as instituições não o queiram. Não acontece porque nós ainda temos colegas, tanto com luteranos como católicos, que estão no ministério e não estão abertos
para essa prática, né? Eu sempre digo, são aqueles fundamentalistas que de alguma forma não conseguiram acompanhar esse processo de evolução. Porque veja, o ecumenismo, ele não prevê que nós voltemos a ser uma só igreja, não é essa a proposta. A proposta do ecumenismo é que nós nos unamos como entidades religiosas em torno daquilo que temos em comum. E o que nós temos em comum, né? A questão da doutrina trinitária, a questão dos mandamentos, da escritura, a questão do mandamento do amor, né? Então essas questões, elas nos unem e nós nos enfraquecemos mutuamente quando em torno disso não nos unimos. Então existem bonitas iniciativas acontecendo, mas existem também ainda lugares onde essa prática, devido a atitudes pessoais de ministros religiosos, não é posta em prática. E eu lamento isso porque no tempo no qual a gente vive, é imprescindível que todas as instituições que promovem o bem, em algum momento possam se unir e dialogar para trazer colaboração, melhorias para esse mundo onde a gente tantas vezes ouve de sofrimentos, de conflitos, de guerras, causadas na maioria das vezes pela falta do bom senso das pessoas. O fundamentalismo que o pastor coloca aqui, que tem levado a esse conflito lá na faixa de Gaza, entre Israel e o Hamas, essencialmente um fundamentalismo religioso que tem levado a estudo, a necessidade de um grupo de exterminar o outro e assim por diante. E lá a gente vê os extremos disso acontecendo, onde a vida humana ela não tem validade nenhuma, não tem valor nenhum diante do fundamentalismo religioso. Aqui a gente vê uma situação diferente, em que o pastor coloca que ainda há ministros aí que têm esse pensamento mais fundamentalista no sentido dos fundamentos da sua fé e que não conseguem enxergar os pontos de convergência, só focam naquilo que é diferente. Né? Então ali também a gente vê isso, mas logicamente de uma maneira em que ainda o conflito fica no campo das ideias. Justamente, graças a Deus, né? Mas a questão é que nós possamos vencer isso, né? Estamos aí no ano de 2023 e a gente precisa também evoluir na nossa forma de pensar. Eu sempre digo, a gente precisa agradecer a Deus que nos deu a capacidade do discernimento e também passar por cima de alguns estigmas e, sobretudo, quando isso interfere em nossa comunhão, né? Mas é uma iniciativa que está posta, que, como eu disse, na teoria é muito bonita e a gente tem orado que isso também se torne uma prática. Aqui em Timbó, por exemplo, quando chegou aqui o pastor Nelson Weingärtner e o padre Martinho Stein, havia, assim, eles se tornaram, de fato, amigos na fé, irmãos na fé, né? De justamente dialogarem, se visitarem, né? Também na questão dos cultos e missas, e esse também seria o objetivo, de novo, na atualidade, que a gente conseguisse resgatar isso, da gente poder conviver, dialogar, celebrar juntos em alguns momentos aquilo que é comum, não aos luteranos, aos católicos, mas sim à fé cristã como um todo. Muito bem, a gente fala aqui essencialmente das principais, né, das principais igrejas, que são a católica e a luterana. Mas nós vemos, pastor, nos dias atuais, a gente vê aí uma grande divisão, né, nas igrejas, com várias igrejas surgindo aí todos os dias no país, né? Daqui a pouco, numa sala aí, você vê, agora surgiu uma nova igreja ali, até tem gente que brinca aí que são pequenas igrejas, grandes negócios, enfim. Como é que o pastor vê isso? O que leva a essa divisão tão grande que a gente vê nos dias de hoje das instituições, né? Não vamos falar da fé, porque a fé, de certa forma, quando a gente começa a juntar os pontos aí, a gente vê que a fé basicamente é a mesma, mas existem alguns dogmas aqui e ali, alguns procedimentos aqui e ali, mas o que leva a tanta divisão de instituições?
Eu atribuo a facilidade que se tem hoje, né? Então, eu me pergunto às vezes se a nossa legislação acompanha esses surgimentos da mesma intensidade como, por exemplo, hoje. Se você faz uma sala comercial, você precisa um X número de estacionamentos, há toda uma legislação. E para abrir uma igreja, parece que nada disso é necessário. Você estaciona na rua, nos dois lados, enfim, faz todo um movimento. E eu já várias vezes preguei sobre isso nesse ano, dizendo, olha, nós não podemos mercantilizar, não podemos fazer da fé um produto. Tá? A fé é fruto da nossa comunhão com Deus, né? Da nossa experiência com o sagrado. E eu sempre digo para as pessoas que Deus a gente encontra ali onde o busca de todo o coração. Então eu não consigo conceber, por exemplo, que às vezes a pessoa diga assim, não, eu estou saindo da minha igreja e vou fundar a minha porque não concordo com isso e aquilo. Onde é que fica o amor ao próximo? Onde é que fica o diálogo? Né? Mas a questão é justamente essa. Hoje existem muitas igrejas que não podem ser chamadas de igreja, porque particularmente eu entendo o que é uma igreja cristã. Aquela que tem por fundamento o Evangelho de Jesus, o ensinamento, a doutrina dos apóstolos, é por aí que a coisa vai. E de repente você vê ali igrejas surgindo onde se prega alguma coisa que não está na Escritura. Se prega de repente que se você vier para minha igreja, você vai enriquecer, você vai ter um carro, uma casa de luxo, ou seja, uma teologia da prosperidade, a gente diz, ao passo que a Bíblia, o próprio Cristo nos diz que nós não devemos nos apegar às coisas terrenas que as traças corroem, mas buscar o alvo da fé que é a eternidade. Então, claro, Jesus, Deus nos abençoa também com os nossos bens para que através deles a gente possa servir, mas a maior herança que vem é a futura, é a vida eterna mediante a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, nesse sentido, igreja cristã é aquela que está fundamentada sobre o Evangelho, não a partir de ideologias humanas. Muito bem, e para a gente fechar a nossa conversa, que está muito boa, mas nosso tempo é curto aqui também, pastor, e a relevância agora da reforma protestante para os dias atuais, como a igreja luterana hoje se posiciona? Pois é, eu digo sempre, o mundo é um até 1517 e outro a partir dessa data. Então a reforma luterana, ela trouxe não só para a teologia, mas também contribuições para a música, para a economia, para a educação, para a política. E hoje, como igreja da reforma, nós nos perguntamos sobre essas questões, tanto que quando nossa igreja chegou ao Brasil a partir de 1824, serão ano que vem 200 anos de presença luterana no Brasil, essa fé foi trazida pelos imigrantes europeus. E eles se preocuparam, então, em edificar uma igreja. Na época não se podia fazê-la com torres e sinos, porque a religião oficial do Império era o catolicismo, então os luteranos eram tolerados, né? Torres e sinos surgem com bastante intensidade a partir de 1889 com a proclamação da República, mas eles se preocuparam em ter um espaço para o culto, se preocuparam em organizar um cemitério e uma escola. E hoje, como Igreja da Reforma, nós nos preocupamos com essas questões também. Uma vez de anunciar o Evangelho, de buscar uma coerência entre o que se prega e o que se faz, o que não é algo fácil, mas é fruto da disciplina e do exercício da nossa espiritualidade. Nós nos preocupamos com a educação cristã contínua, com a necessidade de sermos uma igreja cada vez mais atrativa, inclusiva e missionária, conforme o plano de ação missionária da ISLB, e nos preocupamos em mostrar para a sociedade que nós não somos um clube germânico, mas nós somos Igreja de Jesus Cristo em terras brasileiras. Nós não somos mais a Igreja Alemã, o Sínodo Alemão, nós somos ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana
no Brasil. E assim, depois de 200 anos aqui praticamente, a gente já conseguiu contextualizar, né, a nossa liturgia, a nossa forma de culto, nosso jeito de ser, também para dentro do jeito brasileiro e das necessidades que hoje precisam ser atendidas, né? Então, nós não podemos perder aquilo que nos é próprio, a nossa teologia, a Sagrada Escritura, os fundamentos, pilares da reforma, que são somente o Cristo, somente a Escritura, a graça e a fé, mas sim, com tudo isso, contribuirmos na construção de uma sociedade brasileira mais justa, digna e fraterna para todas as pessoas, independente de sua confissão de fé. Muito bem, olha, quero agradecer imensamente por essa conversa com o pastor Ademar Krenk, pastor aqui da comunidade luterana de Timbó. Qual é a comunidade que o pastor atua? Cristo Redentor, o centro. No centro da cidade, na comunidade Cristo Redentor, então. Foi um papo muito agradável, conhecendo um pouco mais da história da Reforma Protestante. Pastor, um abraço, muito obrigado por essa entrevista. Eu agradeço à Rádio Cultura pela oportunidade, queremos também estreitar as nossas relações, agradeço a cada um que dão essa grande audiência para a rádio, que está de parabéns, e desejo aí a todas e todos vocês que a bênção de Deus esteja convosco hoje e no porvir.